Olá, amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal, o Cartola Sem Demora, e nesse vídeo a gente vai falar sobre rodada de número 28, time principal. A nossa última pontuação foi de 54,71, pontuação mediana, erramos aí o capitão, e quando a gente erra o capitão, em rodada que a gente erra o capitão, normalmente a nossa pontuação é de mediana para baixo, ainda bem que 90% dos cartoleiros erraram junto com a gente. O que preocupou muito nessa rodada foi a perda de cartoletas, a gente perdeu cerca de 6 cartoletas e agora o nosso patrimônio é de 140,30, dá para escalar o time ali no limite e isso preocupa muita gente para as próximas rodadas. O nosso total de pontos acumulados agora é de 1.726,75, estamos ainda cercando por cima e a gente vai chegar muito longe ainda no final do campeonato. Vamos agora traçar o nosso primeiro esboço para a rodada de número 28, que o mercado só fecha no sábado, então tem muita coisa para acontecer no decorrer dessa semana. Para começarmos nossa escalação, eu tenho que informar para vocês que essa rodada está exatamente no meio dos jogos decisivos das semifinais da Copa do Brasil. Então, os times envolvidos nessa competição, Flamengo, Atlético Mineiro, Fortaleza e principalmente o Atlético Paranaense, podem estar poupando para essa rodada, então de olho nela que o termômetro deve estar lá em cima. Sem mais demora, vamos começar por onde a gente sempre começa, que é pelos goleiros. Chegando aqui no gol, a gente tem 4 principais goleiros para essa rodada. O primeiro dele, o Everton. Goleiros contra o Sport costumam ir bem e o Everton tem uma oportunidade muito grande aí de ainda estar mantendo esse SG. Descendo mais aqui, a gente tem o Marcos Felipe. Goleiros contra o Flamengo também costumam pontuar bem. Vide, volta na rodada passada, 10,5. Descendo mais aqui, a gente chega no terceiro goleiro para essa rodada, que é o João Paulo. Goleiros contra o América pontuam bem. Danilo Fernandes, 10 na rodada passada. E, para finalizar aqui, ele, o Kehler. Goleiros contra o Bahia também costumam ir muito bem. Vide aí o Matheus Cavicchioli na rodada passada, que pontuou 7,5. A gente ainda pode destacar para o gol o Everson que vem de 2 partidas ruins. É verdade que o Galo perdeu o SG, porém tem um jogo em casa contra o Cuiabá e o Everton pode estar mantendo esse SG e ainda está desvalorizado, o que é muito importante para essa rodada. Descendo mais aqui, a gente ainda tem ele, o Maílson. Eu sempre falo aqui do Maílson, que é um goleiro que não negativa, tem um jogo bom contra o Palmeiras, que ele vai ser bem exigido e pode estar aí fazendo boas defesas. Para finalizar, a gente tem ele aqui, não pode deixar de falar nele, Danilo Fernandes. O Danilo Fernandes que enfrenta aí uma Chapecoense, que apesar da Chapecoense tirar às vezes o SG da galera, é uma ótima partida para ele. O Danilo Fernandes que vem de 3 partidas, o Gordiola chegou ali, acertou a defesa do Bahia e ela vem de 3 jogos sem gols. Para o nosso goleiro, a gente vai ficar com um dos 4 que a gente citou, que vai ser ele aqui, o João Paulo dos Santos. Vamos agora para os nossos zagueiros. Na zaga, a gente tem zagueiros contra o Sport, podem estar indo bem. Então, Gustavo Gomes / Luan tem um excelente jogo pela frente. O Sport que é muito acanhado para fazer gol, apenas que os dois estão valorizados. Descendo aqui, a gente tem o Nathan Silva. Que fase do Nathan Silva? 2 jogos, 2 gols, está pontuando bem, 4, 5 pontos. Então, se ele mantiver CG nessa rodada, ele vai estar pontuando bem de novo. O Cuiabá que cede muito para zagueiros. Descendo mais aqui, a gente tem o Júnior Alonso. Essa dobra da zaga do Galo é muito forte. Logo aqui embaixo a gente chega nele, o Marcelo Benevenuto, que está desvalorizado. Resta saber se ele vai para o jogo realmente. O Fortaleza, que é um dos times envolvidos nas semifinais da Copa do Brasil. Para finalizar, a gente tem o Victor Cuesta, negativado, pontuou -2 e é uma excelente opção para a rodada. E ele aqui, o Lucas Cal. O Lucas Cal que vem realizando bons jogos, mas dentre esses zagueiros que eu falei, é o que tem a partida mais difícil. Para o nosso time, a gente vai fechar aqui com o Victor Cuesta, nosso primeiro zagueiro, e ele, que deve ser uma das unanimidades da rodada, o Nathan Silva, que apesar de estar valorizado, vale muito a pena. Vamos agora para as nossas laterais. Chegando aqui nas laterais, a gente escolhe logo uma das unanimidades para a rodada, que é ele, o Guilherme Arana. O Guilherme Arana que está vindo muito bem aí, pontuando muito, mesmo sem SG, e tem um jogo confortável em casa contra o Cuiabá. Assim, resta uma vaga e ela pode ser preenchida pelo Aderlan, que tem um bom jogo aí contra o São Paulo. Descendo mais aqui, a gente chega no Marcos Rocha,
Piquerez. Laterais do Palmeiras nessa rodada são muito fortes. Pegam aí um Sport que cede muito para a lateral. Descendo mais aqui a gente tem um Nino Paraíba que pontuou muito no primeiro turno contra a mesma Chapecoense. E a gente chega aqui nele, Saravia, o Saravia que vem negativado, tem um bom jogo aí contra o Corinthians, um jogo que deve ser de poucos gols, e o Saravia deve estar indo bem, principalmente se mantiver o SG. Descendo mais aqui a gente tem o João Lucas, que tem uma boa média fora de casa, e a gente chega aqui no Mariano, essa dobra, Guilherme Arana e Mariano é muito boa, é muito forte, e o Mariano que apesar de estar zerado aqui, o Mariano vem de aí de uma partida muito ruim, em que ele pontuou menos 1,70. E para finalizar, a gente tem ele aqui, o Juninho Capixaba, que está jogando aí de ponta, estilo o Natanael no Atlético Goianiense no início do campeonato, então está vindo bem, pontuando bem, e quando o Bahia mantém o SG, ele está estourando, já vem de 3 partidas muito boas. E o outro aqui, o René, lateral do Flamengo nesse jogo, apesar de ser um clássico, um jogo arriscado, o René também está bem negativado, vai substituir o Felipe Luiz, e ele pode estar indo bem, o René, que é bem cartoleiro. Para o nosso time, a gente vai ficar aqui com ele, a gente vai de Juninho Capixaba, fazendo essa aposta aí, a gente acredita que ter alguém do Bahia ali, do meio para frente, é muito interessante nessa rodada. Vamos agora aqui rapidamente para os nossos técnicos. Técnicos para essa rodada, a gente tem o Cuca, deve ser um dos mais escalados, o Abel Ferreira, que tem um bom jogo, e ele aqui, o Juan Vodivolda, que deve enfrentar aí os reservas do Atlético Paranaense. Um técnico mais barato que pode estar indo bem nessa rodada é ele aqui, o Fábio Carelli. A tranca aí do Fábio Carelli, se ele mantiver esse SG, ele vai pontuar bem. Para o nosso time, para esse nosso primeiro esboço, a gente vai ficar aqui com ele, com o Cuca, que deve ser aí um dos técnicos mais escalados para a rodada. Vamos agora para o nosso meio e para o nosso ataque. Para o meio de campo, para essa rodada, a gente tem logo aqui de cara o Iago Pikachu, Ederson ou Lucas Crispim, 3 bons nomes, resta saber se eles realmente vão para o jogo. Descendo mais aqui, a gente tem um Edenilson, que está bem negativado, pontuou menos 5,70 na última, foi expulso a Rubim porque ele está como provável, porque o Inter tem um jogo no meio de semana, então o Edenilson cumpre a suspensão nesse meio de semana e volta para o final de semana contra o Corinthians. Descendo aqui a gente chega no Rafael Veiga, deve ser uma das unanimidades da rodada, vem de um bom jogo aí e tem outro bom jogo pela frente, então a gente vai nele, vai com o Rafael Veiga, a nossa primeira opção. Descendo mais aqui, a gente tem o Nacho, que é um jogador bem pouco cartoleiro, mas tem um jogo bom, que ele pode estar se saindo bem. Descendo mais aqui, a gente chega no Patrick e no Andrés Pereira, 2 bons meias e que estão bem desvalorizados. Vocês podem estar recuperando suas cartoletas indo com eles. Descendo mais aqui, a gente chega no Zaracho. O Zaracho, é verdade, está vindo de 3 jogos ruins, mas tem um jogo bom em casa que ele pode estar vindo a pontuar bem. E ele aqui, o Everton Ribeiro que tem um jogo difícil, enfrenta aí um clássico, e o Everton Ribeiro é aquele jogador que varia muito, às vezes ele faz uma boa pontuação, às vezes ele faz uma pontuação ali na média dele de 2 pontos. Descendo mais aqui, a gente tem o Carlos Sanches, que também está negativado, pontuou menos 1,60, tem um jogo bom, um confronto bom, em que ele pode estar pontuando bem e ganhando cartoletas. E para finalizar, a gente tem um jogador barato, que custa bem baratinho aqui, custa apenas 5,13 cartoletas, também está negativado e tem um confronto muito bom contra o Ceará. O Ceará, pessoal, que dos últimos 5 jogos fora de casa, tomou 11 gols. Então você ter ali um Guilherme Castilho cercando o Juventude pelo meio é muito interessante, é muito favorável. Para o nosso time, por enquanto, para esse nosso primeiro esboço, os 2 outros meias que vai fazer companhia aí, o Rafael Veiga, será o Andrés Pereira e ele aqui, o Ederson. Resta saber aí só se o Ederson vai para o jogo. Vamos agora para o nosso ataque. Chegando aqui nos atacantes, a gente tem boas opções para essa rodada. Boas não, a gente tem várias opções boas para essa rodada. A primeira delas, Hulk contra o Cuiabá, o Galo jogando em casa, precisando vencer, e todo mundo sabe que o volume do Galo em casa é muito grande. Descendo aqui a gente tem o Gabigol, que está decepcionando muito os cartoleiros, mas em jogo grande ele pode estar surpreendendo. Descendo mais aqui, a gente tem ele, o Arthur, a volta do Arthur, que gosta de fazer gol no São Paulo, tem um jogo em casa em que o Bragantino é muito forte. E ele aqui, o Marinho toda vez que joga em casa é muito bom, é muito forte e ainda está negativado. Descendo mais aqui, a gente chega nele, o Gilberto, todo mundo está cansado de saber que atacantes
número 9 contra a Chape costuma pontuar bem. Então, Gilberto, preenche esses requisitos. Descendo aqui, a gente chega no Ricardo Bueno. O Ricardo Bueno que está retornando. O Juventude que faz gol toda vez que joga em seu estádio. Está de técnico novo, precisando ganhar. Enfrenta o Ceará, como eu falei anteriormente, que toma gol todas as vezes. Tomou 11 gols nos últimos 5 jogos fora de casa. Descendo mais aqui, a gente chega no Dudu. O Dudu que está negativado. Tem um jogo bom contra o Sport que ele pode estar produzindo bons scouts. Descendo mais aqui, a gente chega no Keno. Essa dobra do ataque do Galo é muito forte. Vejam vocês quantos bons atacantes a gente tem para essa rodada e quantos jogos favoráveis a gente também tem. E, para finalizar, a gente tem ele aqui, o Yuri Alberto. O Yuri Alberto que está jogando muito, está pontuando muito, não fez gol, não fez nada e pontuou 4,80 na última. Tem um jogo em casa e que ele pode estar se saindo bem. O Inter que está jogando muito bem quando joga no seu estádio. Para o nosso ataque, para esse nosso primeiro esboço, a gente vai fechar aqui com o Hulk, o Gabriel Gabigol, dando essa última chance aí ao Gabriel, porque deve estar entre os mais escalados, e ele aqui, o Dudu do Palmeiras, fechando aí o nosso ataque com ele. E o nosso time vai com João Paulo no gol, laterais Guilherme Arana e Juninho Capixaba, zagueiros Nathan Silva e Victor Cuesta, meio de campo formado por Rafael Veiga, Ederson e Andreas, e o ataque Hulk de capitão, Gabriel Gabigol com sua última chance e Dudu. Técnico, Cuca. E o nosso banco de reserva vai com Danilo Fernandes no gol, René na lateral, Lucas Cal, nosso zagueiro, Everton Ribeiro, o nosso meia e Yuri Alberto, o nosso atacante. Esse nosso time custou 138,36 e a gente espera que a gente pontue muito em mais uma rodada. Esse foi o nosso primeiro esboço, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para seguir a gente nas nossas redes sociais, @Cartola Sem Demora, o nosso Instagram, ou se você preferir, o nosso grupo de Telegram gratuito, o link está aí na descrição do nosso vídeo. Eu sempre falo isso aqui porque é lá que a gente vai estar divulgando o nosso time final, momentos antes do fechamento do mercado. Então é isso, pessoal, sem mais demora, vem comigo e vem mitar.